Olá, tudo bem? Eu sou a Tânia do JAP, projeto JAP é Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. Hoje eu não tenho nada nas mãos, não vou levantar nenhum coelho da cartola, mas eu tenho coisas diferentes para dizer lá no meio do comentário. Mas vai ficar como surpresa para vocês. Surpresa? Será que é surpresa? Não sei, bom. Mas são as minhas experiências que eu acho que vai ajudar bastante. A gente vai estar imprensando esse módulo para poder a gente acelerar com o final, porque eu sei que pessoas na outra ponta têm pressa de ver acontecer. E eu quero te dizer que eu não sou a fada madrinha que vai entrar no seu lar para resolver o seu problema. O que nós estamos fazendo é um processo e que às vezes demanda tempo. Então, muita calma nessa hora. Stop, take it easy. Precisamos aprender que algumas coisas é questão de tempo. Tempo, sabedoria, paciência e, sabe, exercício diário. Mas eu falei, bom, como o Provérbios é bem repetitivo, chega uma hora que você lê e fala assim, não, eu já peguei o que era importante. Não, olha só, não desista. Então eu vou resumir algumas coisas e vou trazer uma coisa que eu acho que vai ser um pouquinho diferente dos outros encontros. Mas vamos lá. Provérbios começa a citar que todo insensato se envolve em brigas. Brigas, relacionamento. O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos deles. Aquele que ensina teu filho o caminho do bem, ele nunca mais se desviará. Ele traz tópicos sábios sobre trabalho, sobre bons exemplos e maus exemplos, dos que contam mentiras, fofocas, dos sábios e dos enganosos, sobre amaldiçoar tanto pais quanto filhos. A leitura em Provérbios é um avivamento diário e constante dos bons e maus costumes e dos caminhos certos e errados. Servem para nos manter em alerta, para que toda vez que nossos pés ou mente pensarem em sair do caminho que aprendemos, ele, em Provérbios, traz à memória o que é melhor para as nossas vidas. Por isso que ele parece cansativo, mas não desiste não. Continua lendo. Até, de repente, a minha fala pode ser aos teus ouvidos já ficando cansativo, mas não. Existem coisas que você pode, tipo assim, uma receita. Eu vou ali, apresento a receita, o modo de fazer, e você já fez e está resolvido. Sabe? Um look, eu falo que combina melhor com o seu cabelo e está resolvido. É uma cor. Mas existem coisas que a gente não transforma no estalar de dedos. E relacionamento é uma coisa que não dá para dizer que ela vai acontecer de hoje para amanhã com um sucesso pleno. Quando você pensa que vai tudo bem, parece que alguma coisa desmorona. E se não acontece com você, meu amigo e minha amiga, que bom. Feliz seja você. Porque do lado de cá tem sido dias, às vezes, assim, de respirar 3 vezes e a água não dá uma garrafa de 1 litro. Mas eu continuo. Vamos lá. Hoje eu quero trazer alguns tópicos que entendi que para a minha vida tem me ajudado nessa caminhada, onde me foi dado relacionamento distintos para eu aprender e diria que não há idade para tal. Vou fazer alguns parâmetros rápidos para você conseguir entender. Eu fui jovem. Ah, que novidade, Tânia! Eu não tinha um pai e a minha mãe foi o pai e mãe. Então, até os 18 anos, a única presença que eu tinha de mulher, de homem, dentro da minha casa, era o meu irmão, né? Ele era o do meio. Então, era fácil. Haviam as briguinhas, os desentendimentos, mas era meu irmão. E a minha mãe, quando nós fizemos maioridade, ela resolveu se relacionar com o senhor. E ela, como meu irmão se casou, minha irmã se casou, e como eu era a caçula que ficou, ela veio me pedir permissão para que isso acontecesse. Nossa, uma mulher nos anos 70 e qualquer coisinha, né? Ela era uma mulher muito sábia. E ela veio me pedir, eu disse, mãe, você já devia ter feito isso há muito tempo. E sabe o que ela me disse? Na humilde sabedoria dela, eu tinha medo de encontrar alguém que viesse maltratar vocês. Mas isso é uma outra história.
né? Bom, e aí veio essa figura de um homem para minha vida, para a vida da minha mãe, mas ela o amava, eu o conhecia, a morar depois de um tempo conosco. Os meus irmãos não viveram aquilo, e eu fui viver. Conviver com alguém que eu não tinha o menor amor, tinha uma simpatia. E é muito difícil. E eu precisei aprender, até eu me casar, no meu primeiro relacionamento, a conviver com alguém muito diferente da minha vida toda, até os 18 anos que eu tinha vivido. Nossa, foi bem difícil. E eu precisei aprender, porque era o amor da minha mãe, era o marido da minha mãe. E a gente tinha que viver os três num bom relacionamento. Eu te diria, por mais que tenha sido difícil, eu consegui atravessar aquela dificuldade. E o relacionamento não foi tão difícil entre eu e ele. Bom, respeitoso, já veio a falecer, mas eu dizia que ele era o câncer da minha mãe. Horrível, né? Ele nunca tocou. Mas às vezes sabe aquelas pessoas que nunca te tocam, mas elas te fazem mais mal do que... Não sei. Pois é, ela morreu de câncer. Não, eu não estou culpando ele, hipótese alguma. Mas eu quero dizer que eu disse para ela algumas vezes que ele era o câncer dela. Horrível. Talvez me faltou maturidade suficiente para ajudar a solidificar aquele relacionamento, mas eles ficaram juntos até que ela morreu na frente. Na verdade, ele morreu na frente dias. Muito louca a história. Ele teve uma AVC, uma isquemia e veio a falecer, e depois ela faleceu. Bom, mas eu passei por um relacionamento, então por isso que hoje eu quis trazer alguns relâmpagos dos meus relacionamentos e que eu consegui superá-los. Logo depois, eu fui morar com esse rapaz, moramos 8 anos, um relacionamento razoavelmente, paixões, amor, não sei te dizer, mas foi um relacionamento bom, durou 8 anos. Não deveria durar 8 mais? Claro que deveria durar uma vida inteira. Mas por falta de entendimento, por falta de acho que por falta de Deus, eu acho que essa é a mais pura verdade, esse relacionamento não deu certo. Foi difícil de um tempo para frente. E eu consegui a sair. E aí fui morar sozinha. Segundo relacionamento, não, terceiro. Da família dos irmãos, de um padrasto, do primeiro relacionamento com um homem, meu marido, né? E aí eu vou morar sozinha, porque eu me separo. E aí foi a melhor fase da minha vida, tirando a minha mãe, que era a melhor parte de mim. Mas eu me senti independente e eu era muito extremamente organizada além do limite. E tive um problema de sair da empresa e nesse tumulto eu fui morar com uma tia. Quarto relacionamento, porque não era minha mãe. E eu não tinha muita intimidade com ela. Mas era a pessoa que abriu a porta para eu ir para a casa dela até que eu voltasse a me ajustar financeiramente. Foi um relacionamento maravilhoso. Eu te diria que depois da minha mãe foi o melhor relacionamento que eu tive. Porque era uma pessoa que a gente se amou no primeiro encontro quando eu fui para a casa dela. Eu morei com ela quase 4 anos e nós éramos grandes amigas. Até Roberto Carlos a gente ouvia junto. Foi uma coisa, um tempo da minha vida que eu achei que não fosse dar certo, mas me enriqueceu de tantas coisas, me preencheu de tantas coisas, que eu passei a amar aquela mulher, não como a minha mãe, mas como uma segunda mãe de verdade. E ela foi uma mãe para mim. E no coração, ela é minha mãe de coração. Bom, quarto relacionamento, e que foi assim maravilhoso. Eu acho que eu não sou nem tão ruim de conviver. As pessoas acham que eu sou... mas não, meu padrasto me amava. Vocês acreditam nisso? Foi um relacionamento muito bacana. No casamento com o meu companheiro de 8 anos,
eu saí. E ele apaixonado por mim. Porque houve um problema muito sério entre eu, ele e minha afilhada, de 8 anos. Senão, talvez eu estivesse com ele até hoje. Faltou esclarecimentos e conhecimento. Bom, e aí eu conheci um homem aonde eu estou com ele até os dias de hoje. Lá vai eu para o 5º relacionamento, mas não homens diferentes, pessoas diferentes, relacionamentos diferentes. Mas espera aí, nesse inteirinho eu tive relacionamentos com trabalho. Eu passei por um trabalho, eu morei em Teresópolis, comecei um trabalho. Lá eu saí de um trabalho, fui para outro, vim para o Rio, vim para outro. Então, quantos patrões eu vivi, quantos empregos eu vivi, quantos colegas de trabalho eu vivi? Relacionamentos. E até eu abrir a minha empresa, que infelizmente não fui feliz, eu saí dessa última empresa com placas de condecoração. Pelo belo trabalho que eu consegui fazer. Nem de todas eu acertei, mas eu saí de lá. Eu tive um bom relacionamento. Eu creio que sim. Eu deixei um legado. Se lá atrás eu não deixei em algum lugar, me perdoe. Mas eu deixei um legado. Bom, e aí veio o filho. Opa, um novo relacionamento. Mãe aos 37 anos, que adorava, gostava dos sobrinhos, mas estavam lá eles, cada um na sua casa. No máximo férias e fim de semana. E aí entra o João Pedro na minha vida. Um novo relacionamento. Que a gente tem que aprender. O João vai crescendo e um dos sobrinhos, não minto, o meu irmão precisou depois vir para o Rio, separado, a morar comigo, com a minha família, meu marido e meu filho. Nossa, trazer lá de trás um relacionamento de quando éramos crianças. Sim. E olha, foi maravilhoso. Foi um relacionamento para mim muito pleno. E eu tenho certeza que ele diria a mesma coisa na outra ponta. Vem um sobrinho que tenta a vida no Rio, sai de Teresópolis, meu afilhado, meu amor, um grande filho também que eu amo muito, veio morar na minha casa. Novo relacionamento para o meu esposo, para o meu filho, e que foi para mim uma bênção também. Tânia, quantos relacionamentos passaram pela sua vida? Foi tudo um mar de flores? Não, mas foi muito mais fácil do que eu imaginava. E aí, eu diria para vocês que o relacionamento mais difícil entre marido e mulher, de tudo isso que eu apresentei, pessoas estranhas, distintas, sabe, gênios diferentes, personalidades diferentes, e eu fui me ajustando. Será que eu sou tão complicada assim? Bom, e aí, um vai, outro vem, um vai, outro vem, nesse inteirinho, graças a Deus, o meu esposo tem qualidade, que sempre também recebeu, porque poderia não receber e dizer não. Ele sempre recebeu, mesmo às vezes discordando de algumas coisas, mas ele sempre deixou a porta aberta, graças a Deus, para minha família. Nesse inteirinho, logo no começo, quando nós fomos morar junto, um dos filhos dele veio ter uma experiência com a gente de 12, 13 meses, a morar comigo e com ele. Né? Uma pessoa que eu não tinha a menor intimidade. Bom, nessa caminhada, entra sobrinho, volta sobrinho, sai irmão, entra irmã, etc e tal. Vem o meu sogro, que fica doentinho, e vem passar 6 meses na minha casa. Relacionamento. Eu fiquei apaixonada quando ele ficou comigo. Mas o meu relacionamento não foi muito bom com a minha sogra. E aí vão para casa deles e voltam novamente numa outra fase doente, já com uma acompanhante. Nossa, uma acompanhante, alguém diferente dentro da sua casa. Sim, relacionamento. E aí eu tinha que conviver com alguém completamente diferente. De mim, do meu irmão, do meu sobrinho, do filho do Jorge, do meu filho, do meu marido. Foram tempos diferentes e que eu consegui avançar, ultrapassar. Fui empregada, virei patroa, são situações bem diferentes e eu consegui passar muito bem de uma fase para outra.
Eu só não tive dinheiro para levar até o final. Mas a nível de relacionamento, eu digo para vocês que se eu continuasse, eu teria sido uma grande patroa. Bom, e agora eu tô com a minha sogra. Meu sogro se foi e eu tô convivendo com ela. É o lado da moeda mais difícil. Talvez está sendo mais difícil do que do meu esposo. Mas eu tô aprendendo. Vocês acham que se Deus me deu aos 5,8 uma mulher de 9,2 para relacionar-se comigo, não é porque eu tenho que aprender? Mais do que ela? Eu tô aprendendo. Não está sendo nada fácil para mim. Me perdoem. Talvez hoje eu tirei o dia para vocês me ouvirem. Apesar que eu nem ouço vocês. Mas eu estou aprendendo. Aí eu falo para Deus, mas eu já aprendi tanto. Eu já demonstrei tanto. Eu já disse já o quanto eu fui bom, tanto. Ele disse ainda não. Eu ainda tenho muito mais coisa para você aprender e te ensinar. Stop. Passei por algumas religiões. E hoje eu sou cristã. Jamais eu subiria num púlpito para falar das religiões por onde eu passei. Por questão de respeito. Essa semana foi até interessante que eu assisti um vídeo que falavam sobre religiões, o tema é de religiões, o preconceito, e eu mandei mensagem pro cara rapidamente dizendo, eu quero poder falar, porque eu sou prova viva de que passei por religiões diferentes e respeito e respeitei muito. Até na hora de sair eu deixei a porta aberta. Porque quando Cristo esteve aqui, ele não botou religião e nem logo em lugar nenhum. Bom, mas nas congregações cristãs que eu passei, eu tive problemas de relacionamentos dentro de ministério. Relacionamentos. Agora, por que não foi fácil como os demais? Eu também me pergunto. Por que essa dificuldade nesta área de me relacionar? Será? Não. De levar ideias e as pessoas terem medo de eu pegar o lugar deles. Ah, não, você está dizendo que você é poderosa? Não. Porque as experiências que eu vim tendo durante o longo da minha vida, em outras e tantas áreas, me fez aprender a ser organizada. Eu já tive até problema de toque hoje, graças a Deus não tenho. Então era trazer a experiência e eu sentia que as pessoas viam isso de uma outra forma, muito louca. E eu precisava me afastar para dizer assim, olha, eu jamais quero o teu lugar. Na verdade, existe um louvor que fala assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Sabe por quê? Porque a honra e glória não é minha. A honra e glória é do meu Deus. O que eu aprendi, o que eu fui, o que eu sou, mesmo quando não cristã ou cristã, enfim, foi um dom que Deus me deu. Uma sabedoria, apesar de não ter o estudo que eu gostaria de ter tido, que talvez ainda venha a ter, na maior idade ou melhor idade, me trouxe essências e outras coisas que poderia aproveitar. E eu tive que aprender com maior dificuldade a me relacionar. Então, olha quantos relacionamentos, quantas coisas, quantos momentos. Então, em tudo, nós temos relacionamentos. Vivemos com enteados, com filhos, e os amigos que vieram, que se foram e que não ficaram. Por quê? Por relacionamentos. Por falta de entendimento? Talvez porque eu não soasse uma voz bacana para o meu amigo, ou vice-versa. Então somos frutos de relacionamentos. Nossa, Tânia, você falou e não disse nada. Eu disse sim. Eu disse para você
que se o teu problema é um só relacionamento, aquieta teu coração. Que mesmo que ele seja o maior aos teus olhos, você é capaz de passar por ele por fases, etapas, assim como eu consegui passar. E tem tantas outras pessoas que eu sei que conseguem passar, que tem que morar na casa dos outros. Eu sei que tem gente que deve ter histórias maiores, mais loucas do que a minha, que foram abandonadas crianças e foram passando de casa de tio em tio. Houveram situações gravíssimas para sobreviver. E hoje tem família, tem filhos, são bem resolvidos. Então, como é que você vai desistir no primeiro relacionamento de bum? Tenho que fugir, tenho que separar, tenho que largar. Se eu pudesse, eu falaria hoje 1 hora, porque em cada um desses que eu passei, eu iria fazer um resumo maior para vocês entenderem as coisas que eu vivi. Mas eu falei, não, eu vou trazer um pouquinho assim curto das minhas experiências para dizer que se eu contar nos dedos, ou se você não contar nos dedos quantos relacionamentos você vive no teu dia, com o padeiro, com o farmacêutico, sabe, com a lojista, com o açougueiro, com aquele cara da feira lá, que toda semana você vai lá comprar a tua laranja. É um relacionamento. Que ele já chega e fala, minha tia, será aqui de novo? Separei a laranjinha para a senhora, a melhor da semana. É um relacionamento. Porque se você for antipática, ele não vai separar a laranja para você e nem vai te chamar para você buscar a melhor laranja que ele guardou. Então nós precisamos criar base nos relacionamentos para deixar saudade. Para dizer assim, foram experiências, até quando não forem boas, mas que elas deixem no final alguma coisa como boa experiência. E aí quando você tem um relacionamento com o marido ou com o filho conturbado, você vai lembrar de que tantos outros você já superou, ou tantos outros, eu ouvindo a Tânia, ela superou, ou tantos outros amigos meus falando já superaram. E aquele que tem que conviver com várias pessoas numa congregação, seja qual for ele dela da religião, e que eu dizia na empresa, depois que eu comecei a ter muitos empregados, tinha dias que eu falava assim, era melhor ter 500 máquinas do que 100 seres humanos, porque são cabeças diferentes. E aí você senta diante de uma mesa imensa, ou um altar, ou um palco, ou uma plateia imensa, com 100 cabeças, 50, 20, 10, 5, e vai se relacionar todos os dias. Mas assim, se você for o patrão, você pode ser o patrão bom, ou aquele que imputa a regra e eles vão fazer porque recebem salários. Mas vamos colocar 5 numa mesma sala, com a mesma autoridade, com o mesmo direito, com o mesmo obrigação, sabe? Para ver como é que vai ser esse relacionamento. É o que você entende quando você casa. Que você é propriedade, os direitos são iguais, aí vira uma bagunça só. É quando você tem um filho, ou o filho cresce, e acha que os direitos são iguais, e que você pode bater, ou que ele pode gritar com você. Quando esses relacionamentos começam a ficar muito iguais, eles se perdem por acharem que podem tudo. Enquanto há uma distância, há o quê? Medo? Quando não deveria haver. Se houvesse respeito, eles já se equipariam, se igualariam, sabe? Estariam no mesmo nível. Se eu falei errado, me perdoem. Para poder estarem se relacionando. O meu padrasto morreu não por minha causa. Porque quando a minha mãe morreu, 3 semanas ou 1 mês, eu não sei precisar, na frente dele, mesmo ele sendo aquilo que ele era, que foi para minha mãe, eu chamei o meu marido, eu brinco assim, o Oscar número 1, e disse para ele, Marco, se a minha mãe morrer, porque tudo indiciava, demonstrava que ela estava com câncer, fase terminal. Eu falei, para onde ele vai? Só tem um asilo, porque nem a família o queria. Ele não era uma pessoa muito simpática. E sabe o que eu disse pro meu marido?
Você aceita ficar com ele? E ele disse sim. Mas o Áureo, eu acho que ele desesperado em saber que um dia minha mãe ia morrer, porque tudo se desenhava para isso. Ele começou a pensar para onde eu vou. E ele já tinha um problema de isquemia lá atrás que ele teve, mais jovem. Ele tinha um tumor no cérebro, ninguém sabia. E ele fez uma isquemia, enfim, ele morreu um mês antes dela, mais ou menos. Mas eu teria ficado com ele. Quando eu fui morar com a minha tia, eu sabia que eu estava na casa dela e que eu tinha que fazer as vontades dela, respeitar os passos dela. Mas não foi preciso, Deus foi tão maravilhoso, que Ele me deu a possibilidade de estar na casa da minha mãe, porque era como mãe. E eu fazia tudo para ela com um amor tão grande, para retribuir em gratidão. Em gratidão, né? Não é ingratidão. Em gratidão. Enfim, o filho do Jorge, o meu sobrinho, o meu irmão, o meu marido, o meu sogro, todos se apaixonaram por mim e eu por eles. Mesmo com tamanha diferença. Por que eu ainda não vou conseguir esse resgate com a minha sogra? Eu disse para ela essa semana que eu gostaria de amá-la tanto quanto amei meu sogro. Mas eu sei que as coisas não acontecem assim. Por que que você não pode? Você, aí na outra ponta, não pode se esforçar para que esse relacionamento se torne melhor. Por que que você não pode beber um pouquinho mais de água? Por que que você não pode pensar mais um pouquinho antes de tomar atitudes precipitadas? Por que que você não pode orar antes de ter uma resposta para dar? Por que que você não pode tentar pela 15ª vez se não houve agressão física? Por que que você não pode? Por que que você não pode? Por que que você não pode pensar numa mudança de dentro para fora? Para você ir mostrar às pessoas o quanto você pode ser diferente e ser diferente e fazer a diferença. Quando queremos, podemos. Vocês sabem que o que ela fala quando ela fica mais doentinha ou quando ela tem os abatimentos ou coisa parecida? Ela vira para mim e fala assim: você nunca me deixa porque eu nunca quero sair da tua casa. E eu digo para ela assim: por que você faz essas coisas comigo? Não é fácil também com o marido. Eu não disse que era fácil. E também sei que não é fácil. Se ele pudesse sentar aqui agora e dizer assim: olha, não é fácil estar com a Tânia. Mas nós podemos. Então o que eu estou fazendo? Me abrindo hoje como um divã, dizendo para você que tudo é possível que crer, que relacionamentos a gente enfrenta ele todos os dias. Então por que que você não tem que mastigar provérbios cansativamente e que se repete? Se está perto já de terminar, eu de falar e de você conseguir agora fazer uma volta desde que você começou a se entender como gente, os relacionamentos que você já viveu, que não estou dizendo que todos eles sejam de homens e mulheres, de casamentos, para você ver quantos você passou, quantos você pontuou, quantos te pontuaram, quantos foi bom para você, quantos você deixou alguma coisa de bom, ou se não deixou, o que você ainda pode a partir de agora deixar de bom. Comece a pensar. Eu não sei se você vai ter paciência, né, de ter desligado esse vídeo no começo, mas se você foi até o final, eu tenho certeza que você vai começar a pensar que todos os dias precisamos na rua, em casa, nos relacionarmos. E é preciso ter paciência, porque hoje a falta de paciência está fazendo as pessoas numa briga, numa fila brigarem, num trânsito brigarem e matar. E morrerem. E acabarem as suas histórias por falta de paciência, dentro e fora da sua casa, por questão de relacionamento, não de intimidade, de se relacionar,
de bom dia, dá licença, muito obrigado, não pode passar. Fique à vontade, ou engolir seco, quando de repente você teria vontade de responder porque o outro lado merecia uma resposta assim. Já fiz muito isso lá atrás. Graças a Deus nunca me dei mal, mas poderia ter me dado mal nas minhas respostas, nos meus rompantes. E aí? Mas a gente vai aprendendo. A vida nos faz. Talvez ainda conte um episódio meu, que a partir dali eu nunca mais fiz uma gracinha. Porque também eu levei um susto. Precisamos aprender a nos relacionarmos com o mundo. Porque aqui estamos. Enquanto estivermos aqui, o relacionamento é diário. Assim como você comigo e eu com você. Eu falando e você talvez num silêncio na outra ponta. Porque tem dias que eu olho para os meus vídeos e falo assim, nossa, só eu me assisti. Não tem problema. O importante é que se um dia você ouvir, você ver até o final, mas tem gente já assistindo, eu sei. Pode ser que te ajude em alguma fase da sua vida. Eu espero ter sido ou deixado uma pontinha pequenininha como da caneta, como assim marca na tua vida, de bons frutos, de boa mensagem. E eu vou orar como sempre faço. Senhor Deus, essa noite eu não falei muito que está em Provérbios, ou eu falei através da minha própria vida. Então Deus, continua visitando os lares, que eu não desisto e não vou desistir de orar por eles, pelos relacionamentos que estão aí, à beira de não continuarem. Muda essa história, promove uma grande diferença, faz com que a minha voz, mas não a voz da Tânia, através de Ti, Senhor, chegue a esse lar e emane, através de energias boas, de renovo, de força, de alegria e de vontade de recomeçar. Abençoa todos os lares, abençoe a todos os relacionamentos, abençoe a todos os patrões e empregados, abençoe a todos os irmãos, amigos, filhos, pais, namorados, congregações, religiões, que haja respeito. Muito obrigada por esse momento e que a gente possa voltar para te agradecer mais uma vez por termos conseguido atravessar um dia de relacionamento. Muito obrigada por terem me ouvido hoje, porque eu acho que eu queria muito poder falar. Beijo, até o próximo encontro.